Hoje é 11 de Tishrei. Hoje é o dia seguinte ao Yom Kippur. E a tradição diz, no dia seguinte ao Yom Kippur, o que é que a gente começa a fazer? A gente começa a se preparar para Sukkot. Ou seja, a gente veio de um longo período de autoinvestigação, de auto-questionamento. E agora a gente se aproxima de um período de reconstrução. Sukkot é um período para a gente justamente reconstruir nossas cabanas. A gente veio se investigando e no Yom Kippur a gente tem uma experiência que, segundo a tradição, para muitos se aproxima de uma morte que pode ser simbólica, mas ainda assim é uma morte. Logo depois dessa morte, a gente segue para uma reconstrução. Então, o nosso exercício do dia vai ser justamente já visualizar, já começar a trabalhar nessa reconstrução. Mas eu queria antes contar uma história que eu ouvi em Lviv. E eu tive a impressão que eu estava naquela pequena sinagoga na Ucrânia, em Lviv, com aquele rabino e também na companhia do meu pai, justamente para ouvir essa história. É a história de um rapaz que era bedel de uma sinagoga e ele era muito bom no que ele fazia, porque em tudo que ele fazia ele trazia harmonia para o lugar. E esse rapaz, esse bedel, ele era analfabeto. E um dia o presidente da sinagoga ficou sabendo disso, chamou ele numa reunião e falou: olha, todo mundo aqui te adora, eu também te adoro, mas eu simplesmente não consigo ter um funcionário que seja analfabeto, eu vou precisar te demitir. Ele demite o bedel e é uma experiência difícil, né? Porque o bedel amava o trabalho dele. Mas o bedel vai fazer o quê? Ele tinha que sobreviver. E é aquela história que a gente conhece, né? Ele ganha uma maçã. Como ele conseguia trazer harmonia para o mundo, ele limpa aquela maçã de um jeito que quem compra paga até um pouquinho mais, porque tinha um quê de harmonia naquela maçã. Ele compra 2 maçãs e ele tem esse dom da harmonia, ele vai crescendo, monta a quitanda dele, a tendinha dele. Passam os anos, o cara é, assim, tipo, o maior exportador de frutas do país. Tamanho o talento dele com a harmonia. E aí aparece a oportunidade dele assinar um grande contrato que ia dobrar a fortuna dele. Ele vai para a reunião e na hora de assinar o contrato, ele vai assinar o contrato, ele não consegue, ele é um analfabeto. E a pessoa que assinaria o contrato fala: como você é tolo? Você já parou para pensar aonde você estaria hoje se você soubesse escrever? E aí o rapaz lembrou do tempo que ele era bedel e falou assim: eu sei muito bem aonde eu estaria se eu soubesse escrever. Por que eu estou contando essa história hoje? Porque existe um comum, existe um costume que remonta aos tempos bíblicos, que da mesma maneira que a gente faz um tashlich, jogando os nossos erros, lançando para a água os nossos pecados ou aquilo que a gente entende como os nossos defeitos, assim como a gente faz o tashlich em Rosh Hashanah, quando a gente se aproxima de Sukkot, e mais especificamente em Sukkot, a gente de uma certa maneira pede eles de volta. Por quê? Olha, o Rav Zalman Schachter, de abençoada memória, ele fala pra gente: descubra onde está seu maior defeito, porque é lá que está seu tesouro. No caso desse rapaz, o fato dele não saber escrever é o que levou ele para uma jornada muito maior, muito mais surpreendente do que ele jamais imaginou. E nos nossos casos, é claro, os vícios, aquilo que faz mal pra gente, que faz mal para os outros, que faz mal para o mundo, a gente realmente quer deixar para trás e elevar eles com a nossa mudança. Mas às vezes, depois de mudar, a gente descobre algumas coisas preciosas que estavam junto da nossa sombra e que tem muita força
e que podem ser reincorporadas, reinventadas, relidas junto das nossas virtudes. Tem vários contos racídicos sobre isso. Para quem já me ouviu falando da história do arrombamento dos portões do céu, ela fala também disso, a história da panela. Ou seja, esse é um assunto importante. Claro, vamos deixar nossos defeitos para trás, mas não vamos jogar a criança fora com a água suja. Existem coisas que a gente enxergou como defeitos, mas que ressignificadas podem ser muito potentes. Voltando ao nosso exercício de 11 de Tishrei, depois dessa experiência de autoanálise e de morte em alguns aspectos, agora é hora da gente reconstruir. Reconstruir uma morada que também vai ser temporária. É isso que a gente vai ver breve em Sukkot, que nossas construções são todas temporárias, para a gente passar um tempinho sob o céu, admitindo a insegurança, sendo hospitaleiros, mas isso é tudo papo para Sukkot. Exercício para hoje, 11 de Tishrei. Focar na construção do novo. Um novo que nos deixe contemplar o mundo, receber os outros, estar atento à nossa essência durante a nossa jornada, mas que também colabore para que a nossa jornada seja para a Terra